Não sei se você tá por dentro do que é o Mr. Olympia, que é um dos maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo, né? Eu entendi o conceito que devia ter a ver com isso, mas não sabia que existia isso. Sim, tanto aliás, alguém me mandou uma foto, tem mulher e homem, né? Alguém me mandou uma foto de uma mulher que teria ganho algum prêmio nesse tal Mr. Olympia. E aí tem... a gente... Sei o que é. Não sabia, mas sei. E acho que essa foi a primeira vez que pelo menos eu vi, eu acompanhando... Não acompanho o fisiculturismo. Aliás, o Cariani sabe bem disso, né? Mas porque você é vagabundo para exercícios? Não, eu sou... A minha genética é ruim, segundo especialistas, Pondé. Que sorte, né? Você pode pôr culpa na genética. É isso, né? Muito bom quando a gente pode pôr a culpa na genética. Não vou na academia porque minha genética não ajuda. Essa é excelente. E foi muito doido que pela primeira vez eu vi... Furando a bolha, nomes como Ramondino, que é um representante brasileiro que estava nessa questão do fisiculturismo, o Siban, que foi um cara que também viralizou muito forte. São nomes que venceram, é isso? São nomes que foram para os primeiros lugares. Eu vi amigos compartilhando em redes sociais, em Twitter, e amigos que também não são fisiculturistas, não são do esporte. Eu vi meninas, não vi os caras, vi as meninas. Eu também tenho uns números que eu puxei de que a gente está tendo no Brasil hoje o maior número de academias que o Brasil já teve. De novo, rede social, repercussão de perfis, de fitness, etc. O próprio sucesso do Renato Cariani, os projetinhos também estão um pouco dentro disso. Como é que você vê essa questão do culto ao corpo? A gente tá voltando para uma coisa meio grega, de culto ao corpo, meio renascentista, ou você acha que é uma coisa diferente que a gente está vivendo agora? Eu acho que hoje o culto ao corpo é uma das possíveis identidades que as pessoas grudam para poder sentir que existem. Certo? Porque é uma das maiores dificuldades é sentir que você existe. Isso, inclusive, tem uma longa cauda psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, essa discussão. Veja bem, na Grécia, onde a gente sabe que havia um culto ao corpo, os gregos, assim como os romanos, dois povos identificados com culto ao corpo, o culto ao corpo era necessário para você continuar vivo em muitas situações, né? Você precisava ser forte, né? Principalmente os homens. Seguramente tinham mulheres que também eram fortes, né? Mas assim, seguramente os homens. Os homens viviam em guerra o tempo inteiro. E a guerra não era você ficar brincando, né? De ficar apertando botão, né? A guerra era você sair na mão, né? Na faca, na espada, enforcando, estrangulando, né? Jogando pedra. Isso não é nem só guerra, né? Isso era no dia a dia, né? A gente fala um pouco sobre sociedades isso, né? guerreiras. Sociedades guerreiras, né? Isso é muito estranho para nós hoje, né? Isso é muito estranho, porque, por exemplo, hoje, o Oriente Médio ainda é uma sociedade guerreira. E muita gente não entende. Acha que se resolve o Oriente Médio com flores, né? Então é muito estranho a nossa sensibilidade atual. Mas assim, então eu não acho que dá para comparar. Não há dúvida que os gregos inventaram as Olimpíadas, né? Que para um grego, entre os gregos havia sim, assim como havia nos gladiadores romanos, mas os gregos isso não implicava necessariamente em morte, havia as Olimpíadas que eram aquele momento dos exercícios físicos, digamos assim, em que os gregos queriam se igualar aos deuses. Por isso o nome Olimpíadas. Olímpia, Mr. Olympia também não... O Mr. Olympia é um descendente direto desse termo. Por quê? Porque o Olimpo era o monte onde viviam os deuses. Daí o nome Olimpíadas, né? Quer dizer, era o momento em que os mortais queriam se igualar aos deuses. E os gregos assistiam isso. Os gregos inventaram um teatro no Ocidente e inventaram isso. As pessoas iam assistir, elas torciam. Tinha os atletas. E é muito provável que os gregos lutassem pelados, né? Com barro no corpo, lama, esse tipo de coisa assim. E então, você tinha, na realidade, um espetáculo onde você via homens nus ou mulheres nuas lutando. Então, devia ter lá um papo erótico, né, no meio dessa história. Ainda mais os gregos, né, que curtiam um vinhozinho, uma baguncinha. Então, né? Bagunça, adoravam bagunça, a filosofia nasceu no meio desse negócio, né? Então, assim, não é exatamente o que tem no Mr. Olympia hoje, né? Ou nessas atividades de fisiculturismo. Agora, eu concordo com a ideia de que, há anos atrás, a única figura que veio à nossa cabeça quando a gente pensava em fisiculturismo era o Schwarzenegger. E era visto como uma coisa meio colateral. Hoje, eu acho que é uma das modas
que tem e que descende recentemente, claramente, do culto às academias. É porque o fisiculturismo vai além da ideia da saúde, né? Aham. É exatamente um culto aos músculos. É isso que está sendo cultuado no fisiculturismo. Para os gregos, quando você entra, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, no Platão, né? Na academia platônica, o Platão chamou a escola dele de academia, né? Uhum. Daí vem a academia universidade, como a gente fala, e a academia de ginástica. Que legal. Mas não é por acaso. É porque na academia do Platão você tinha tanto o culto ao corpo, portanto, seus alunos precisavam fazer exercícios físicos, certo? Também tinha o culto ao corpo e o culto à mente, certo? A ideia de que você tinha que ter um corpo são e uma mente sã. Não é à toa que a universidade e as academias de ginástica têm o mesmo nome, né? Eu não estou dizendo que alguém ficou pensando nisso, mas é aquele tipo de coisa que vai na linguagem e as pessoas vão usando, que nem o Mr. Olímpia. Eu não sei se os caras que inventaram isso sabiam que para os gregos Olimpíada significava eu quero parecer com os deuses. Mas é um pouco esse orgulho do fisiculturista, né? Mostrar como o corpo é forte, como ele está esculpido. E tem a ver com produtividade também, né? Claro. Os caras contando quantas gramas de gordura, de carboidrato. Isso hoje tá, que não tinha, é óbvio, isso hoje está completamente ligado, né? Então hoje você tem toda uma ciência, entre aspas, porque a discussão sobre nutrição epistemologicamente é bastante pesada, o quanto é científico, o quanto não é, mas a verdade é que, sem dúvida, hoje, ginástica está associada a quanto você come, seu tipo de café da manhã, quantas horas entre uma refeição e outra, proteína, gordura, carboidrato, tem toda uma parafernália que deixa você obcecado, né? Eu acho que é uma espécie de obsessão. É um espaço onde a condição obsessiva básica dos Homo sapiens, alguns de nós são obsessivos, consegue brincar com a sua obsessão. Uma coisa que a gente tem visto também em relação a essa questão do corpo, a academia e tudo mais, é essa questão da expectativa de vida, né?